Olá pessoal, vamos falar agora um tema muito interessante, um tema importante para quem é da área de instrumentação industrial. Vamos começar falando aqui sobre fundamentos da instrumentação industrial. Esse tipo de assunto é válido aí para técnicos, engenheiros, da área de instrumentação industrial, muito importante dentro de qualquer tipo de indústria que sofra transformação química ou transformação física. Processo, a gente primeiro tem que definir isso daí, né? O processo, toda vez que essa palavra aparecer, vamos imaginar um tipo de atividade que vai sofrer uma transformação. Então a gente vai ter entrada, essa entrada recebe um tratamento, uma transformação e tem a saída, um produto final. Então a gente vai ter a entrada de matéria-prima, transformação dessa matéria-prima em um produto final. Toda vez que acontecer esse tipo de transformação, esse tipo de atividade, estamos falando então de processo. E aí, como a gente o nosso tema é instrumentação industrial, o nosso tema principal aí, é necessário então que a gente fale aqui sobre os equipamentos e instrumentos, né? Então, os equipamentos que fazem as transformações, quer sejam elas químicas ou físicas, nas matérias-primas, considerando que a matéria-prima é na entrada, como eu disse, né? E aí sofre então uma transformação e passa a ser um produto final, a ter um produto final. Nesse caso então, a gente está falando de processo. O processo ocorre em várias indústrias, tipos de indústrias, como refinaria, usinas de açúcar e etanol, fábrica de celulose e papel, indústrias químicas e por aí vai, uma série de outras indústrias, empresas que utilizam esse expediente de transformar a matéria-prima em um produto final. A instrumentação é um ramo, a instrumentação industrial nesse caso, né, para a gente não confundir aí com instrumentação cirúrgica ou instrumentação musical. A instrumentação industrial é um ramo dentro da engenharia que vai nos permitir trabalhar desde o projeto até a manutenção de equipamentos ou instrumentos. Então, passa pelo projeto, fabricação, especificação, montagem, operação, manutenção, tudo isso com o intuito de indicar, medir, alarmar, monitorar, controlar as variáveis de processo. E aí cabe um adendo aqui, né? Que no vocabulário internacional de metrologia, expedido, né, pelo Inmetro, lá nós temos a palavra mensurando. Mensurando é considerado aí um sinônimo de variável de processo. Mas falaremos a linguagem mais comum aí, que é a variável de processo, mas pensando sempre no vocabulário internacional de metrologia, que nos traz os termos técnicos que a gente deve utilizar. Em concurso público, por exemplo, vai cair o vocabulário, os termos, né, utilizados no vocabulário internacional de metrologia. Então, nós precisamos medir, alarmar, monitorar, registrar, controlar, indicar as variáveis de processo, os mensurandos, né? E a instrumentação trabalha, né, desde o projeto, passando por fabricação, especificação, montagem, operação e a manutenção de instrumentos ou equipamentos de uma maneira geral.
A atuação é ampla, a área de instrumentação é bastante ampla. Temos aí atuação em indústrias química, petroquímica, refinaria, têxtil, alimentícia, termoelétrica, hidrelétrica, tratamento de efluentes, cimentaria e por aí vai, né? Temos também a atuação da instrumentação, a implantação da instrumentação em caldeiras, bombas, em compressores, trocadores de calor, torres de resfriamento, aquecedores, secadoras, dutos, por exemplo, que utiliza aí proteção catódica, uma forma que a gente tem de proteger o duto de algum tipo de corrosão. Então é bastante ampla essa atuação da instrumentação. E aí nós temos aqui uma definição genérica da instrumentação, que passa por esse conceito, né, que é a arte e a ciência que aplica e desenvolve técnicas para medição e controle de variáveis de processo, ou mensurando, como eu tinha comentado, que está no vocabulário internacional de metrologia. E aí temos variáveis de processo, alguns exemplos: tensão, corrente, temperatura, pressão, vazão, que mais? Velocidade, peso, as variáveis analíticas como pH e algumas outras aí. Os objetivos da instrumentação é a implementação do controle automático nos processos industriais. A instrumentação tem esse objetivo, né, de tirar da mão do homem o controle, né, nos processos industriais. E aí a gente vai ver daqui a pouco algumas vantagens e desvantagens disso daí. Implementação do sistema de segurança em processos industriais. Então temos aí o sistema de intertravamento ou interlock, né, um sistema de segurança implementado em equipamentos como caldeiras, torre de resfriamento, por exemplo, para evitar a vibração dos motores na torre. E aí coloca-se o sistema de segurança que vai fazer o desarme, vai fazer o intertravamento desses ventiladores. Aumento da produtividade, também outro objetivo da instrumentação. Garantia da qualidade, não tenham dúvida disso, uma vez que a gente consegue manter a especificação da variável de processo dentro dos limites aceitáveis, quer seja normativo ou quer seja operacional. Redução de custos, eliminação de erros que seriam provocados pelo fator humano, né, pelo elemento humano, manutenção automática e contínua do balanço energético de um processo. Alguns objetivos, né, da instrumentação. E aí temos as vantagens do instrumento de medição e controle, né? Essa aí, algumas vantagens em relação ao ser humano. Vamos ver, ó. Não fica aborrecido ou nervoso, o instrumento não fica desse jeito, né? Ele está trabalhando lá 24 horas por dia, sem ficar aborrecido. Não fica distraído ou atraído por pessoas bonitas. Só aqui um exemplozinho, né, que a gente coloca para mostrar aí algumas vantagens dos instrumentos, né? Não assiste um jogo de futebol na televisão, nem escuta pelo rádio. Não para almoçar ou ir no banheiro e fica lá 24 horas, como eu disse, trabalhando, né? Não fica cansado de trabalhar, não tem problemas emocionais, não abusa do seu corpo ou sua mente, não tem sono, não folga final de semana, feriado, não sai de férias e nem reivindica aumento de salário. É lógico que temos desvantagens, não tenho dúvida disso. Todo tipo de análise que a gente faz tem suas vantagens e desvantagens. Sempre apresenta erro na medição. Nenhuma medição é 100% exata, então vai aparecer erro aí. Opera adequadamente somente quando estiver nas condições previstas pelo fabricante. Faz sentido, né? Isso faz muito sentido.
O fabricante determina lá que determinado instrumento não pode trabalhar a uma temperatura de 60 graus Celsius, 70 graus Celsius, alguma coisa desse tipo. E aí a gente instala esse tipo de instrumento do lado de uma caldeira, que a temperatura vai ser bem maior do que isso daí. Então a gente está fugindo da especificação do fabricante. E ao fugir da especificação do fabricante, corremos o risco de o instrumento não funcionar adequadamente ou nem funcionar, na verdade. Requer calibrações periódicas para se manter exato, e as incertezas dos padrões de calibração podem afetar suas medições. Então a gente precisa calibrar constantemente os instrumentos para minimizarmos os erros que aparecem, né, nas medições. Temos também como desvantagem que requer manutenção preventiva ou corretiva para que sua precisão se mantenha dentro dos limites estabelecidos pelo fabricante. E se essa manutenção não for correta, ele se degrada ao longo do tempo. Faz todo sentido isso, né? Estamos falando aí de instrumento, e instrumento ou equipamento precisa sim de manutenção preventiva ou corretiva o tempo todo, né? Principalmente a preventiva. É provável que algum dia falhe, e pela lei de Murphy, né, essa falha ocorre aí na pior hora, no final de semana, no carnaval, no feriado. Sempre no pior momento vai aparecer essa falha, né? Temos aí o histórico, a evolução. Passamos desde os instrumentos analógicos até os instrumentos digitais que a gente tem hoje instalado no parque industrial. Os analógicos, né, a gente tem aí a pneumática, o ar comprimido como força motriz de energia para os instrumentos. É uma evolução da instrumentação mecânica, usando o ar comprimido aí também, né, junto com a instrumentação mecânica. E aí passou-se a adotar os sinais padrão de medição de transmissão, 3 a 15 PSI ou 20 a 100 kPa, 0,2 a 1 kg a força por centímetro quadrado. Logicamente, como a gente está falando de ar comprimido, a distância não era muito grande dos instrumentos, né, entre os instrumentos, e a distância era até 300 metros. Depois vem o sinal eletrônico analógico, padrão de 4 a 20 mA, que foi criado aí, né, entre o período de 45 e 65, aumentando então a densidade de instrumentos, menor tempo de resposta, e a distância aumenta aí para 3 km, 3.000 metros. Já entre 60 e 80 nós temos a eletrônica digital compartilhada, né? O computador aí entrando na jogada, entrando no circuito da instrumentação, aumentando a possibilidade de cálculo, e tem aí uma baixa confiabilidade nessa época, né? O computador não era tão evoluído. Em 1975, o uso intensivo de microcomputadores, então há uma evolução disso, a tendência a assistir o operador com melhor interface homem-máquina, melhores sistemas de comunicação, introdução da simulação para controle, mas a gente tinha também o alto custo, uma vez que o mercado não era aberto aqui para nós. Em 1980, a gente tem a eletrônica digital dedicada. Um instrumento é uma malha de controle, a versatilidade de configuração por blocos e sistemas especialistas. A instrumentação digital entra com tudo aí, com redes de comunicação, por exemplo, a Fieldbus e outras redes. E temos aí os instrumentos, a classe de instrumentos dentro de uma malha de controle dentro do processo. O elemento primário é considerado o sensor, né? Temos o transmissor, tem a função de enviar esse sinal à distância para um indicador, registrador ou controlador, por exemplo, né? O indicador tem a função de indicar, o registrador de registrar, de guardar a informação, o controlador é o cérebro da malha de controle, ele recebe o sinal do transmissor, trata esse sinal e envia um sinal correspondente para o elemento final de controle, que pode ser, por exemplo, uma válvula ou um inversor de frequência.
Temos aí o conversor e o transdutor e relés de computação. O conversor e o transdutor, eles se diferem apenas pelo sinal que eles utilizam, né? O conversor utiliza o sinal padrão, entra sinal padrão, sai sinal padrão. Por exemplo, entra 3 a 15 PSI, sai 4 a 20 mA, por exemplo. O transdutor não necessariamente precisa trabalhar com o sinal padrão. E aqui um exemplo de processo, né? Que a gente tem um trocador de calor, entra água fria e tem que sair água quente, né? E vamos falar nos próximos vídeos sobre simbologia de instrumentação. Aqui é só para dar um exemplo de um processo, uma malha de controle simples, apenas um trocador de calor. Bom, é isso. Fazendo aí um overview, nós temos as classes de instrumentos, né? O elemento primário, o transmissor, o indicador, o registrador, o controlador, o conversor, o transdutor, os relés de computação, por exemplo, somadores, subtratores, extração de raiz quadrada e por aí vai, sinal alto, sinal baixo, os elementos finais de controle. Nos próximos vídeos, então, falaremos sobre simbologia e continuaremos esse assunto de instrumentação em outras oportunidades. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.